Hoje a gente vai ver o capítulo 5 de Apocalipse, lembrando que nós, no capítulo 4, nós iniciamos aquela segunda sessão, ok? Que vai do 4 ao 7 e 17, você lembra? É a segunda sessão, onde nós vamos estar pegando ali, revendo as coisas que aconteceram ali no passado, estão acontecendo naquele momento e que vão acontecer no futuro, e assim vai seguir as sessões, ampliando, amplificando, aprofundando cada sessão dessa, tá legal? E nós vamos ver isso de maneira bem especial, que a gente vai passar a entender. Semana passada nós vimos o capítulo 5 de João, não foi? O capítulo 4, e no capítulo 4 nós vimos o quê? Que João foi chamado, né? Primeiro ele viu uma porta aberta, depois ele teve uma visão, ele entrou em espírito e ele viu o quê? Um trono. Ele viu um trono. E ali a gente passou as descrições desse trono, né? Vimos ali os 24 anciãos, vimos ali os 4 seres viventes, os anjos. Coloquei até uma imagem ali, não sei se vocês se lembram. Aquela imagem não é tão completa, porque ela para nos anjos, depois tem milhares de pessoas, né, adorando ao Senhor, mas deu um pouquinho para a gente entender. E eu vou hoje entrar no capítulo 5, onde nós vamos falar sobre a coroação, né, do Cristo em sua ascensão, como ele foi coroado quando ele ascendeu ao céu, quando ele foi assunto aos céus. Então vamos abrir o capítulo 5. Capítulo 4, 5, 6, 7. 4 e 5 são assim, verdadeiros portas de entendimento para tudo aquilo que vai vir depois, né? Vamos ler o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: dignos és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Pai querido, pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine, que traga a revelação, Pai querido, das coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que acontecerão. Que Teu Espírito fale de maneira profunda com cada um de nós, elucidando, Pai querido, esse texto tão maravilhoso juntamente com o 4. Louvado seja o Teu nome. Amém.
Então, no capítulo 4, aquela visão do trono, né, das pedras, do arco, né, e toda aquela imagem, acaba agora aqui, João vendo agora na mão direita, né, daquele que estava sentado no trono, um livro, né, em algumas passagens, um rolo, né, um pergaminho, não era o livro como a gente tem hoje, né? E na sua mão direita, ele olhava e não havia ninguém que podia abrir aquele rolo. Impossível, não podia nem olhar para ele. Não havia ninguém digno para que pudesse abrir aquele livro, quebrar os selos. Não havia ninguém digno. Nesse momento a gente olha para Moisés não é digno de abrir. Olhamos para Davi não é digno de abrir. Olhamos para os profetas, Elias, Eliseu, os profetas maiores, Isaías, né? Maiores no sentido de quantidade de escritos, de menores, ninguém apto a abrir. Olhamos para João, que em relação à humanidade não houve ninguém igual a ele, como diz o texto, também não era digno de abrir. Olhamos para Maria, oh querida Maria, que tantos dizem que ela também foi assunto aos céus, também não foi digna de abrir. Eu não sou digno, nem nunca seria de abrir. Você, Paulo, não foi digno de abrir, nem o próprio João. Ninguém era digno de abrir esse rolo. E João então começa a chorar, começa a derramar lágrimas. Por quê? Porque simplesmente Deus havia o chamado para trazer e revelar. Lá no capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba, até que eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Essa promessa, não tendo alguém digno para abrir esse livro, não iria acontecer. João não saberia o fim da história, e João não saberia o desenrolar da história. Muita gente acha que a história é cíclica, né? Os gregos achavam que a história era cíclica, mas nós sabemos que a história é linear, tem um princípio, meio e terá um fim. E o trono, no capítulo 4, nos mostra que quem governa a história não eram os imperadores, os totalitários, não eram os ditadores, não são os presidentes. Quem governa a história é aquele que está sentado no trono. E isso foi um alento, um alívio para aqueles que iriam passar por tribulações nesse momento. E aqui, meus queridos, João chora, João se lamenta, mas olha que coisa maravilhosa, aqui no versículo 5, então um dos anciãos, aqueles 24 que estavam sentados ao redor, então um dos anciãos, pelo amor de Deus, não elabore qual dos 24 foi, que é um tal de pegar Apocalipse e fazer uma salada, né? Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar esses selos e abrir o livro. Olha, enxuga suas lágrimas, pois um é digno de abrir esse livro, de quebrar os selos e abrir esse livro. Ele é o leão da tribo de Judá. A gente lembra muito bem que quando Jacó abençoou os seus filhos, ele deu uma bênção especial para Judá. Ali Deus utiliza Jacó para, queria que até abrisse, por favor, Gênesis 49, 8 e 9, tá? Ali ele declara algo que é para frente, para hoje, para amanhã, para o fim. Olha o que ele diz: Judá, os seus irmãos o louvarão,
A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. 9. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? 10. O cetro é o reino, né? É aquilo que o rei utiliza, o cetro de autoridade. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, o cetro viria de qual linhagem? De Judá, né? Então Jesus vem de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Aqui é onde aparece a primeira referência a isso, naquilo que foi revelado para Judá, nas bênçãos que Jacó está impondo ali. Coisa maravilhosa. Não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Por que raiz de Davi? Porque, meus irmãos, Davi vem da linhagem de Judá. Há uma aliança que começa, se você observar, Deus no Éden, né? A partir dali que o homem cai, o Senhor chama então ali, Caim mata Abel, depois nasce Sem, não é isso? Vem a linhagem desde Caim, vem passando, de Caim não, de Adão, vem passando, Sem, chega a Abraão, e aí Deus dá uma promessa a Abraão, e isso vai perpassando, vai através de Isaac, vai indo, Isaac, Jacó, e vai caminhando até chegar na descendência de Judá, na tribo de Judá, a qual vem quem? Vem Davi, vem Jessé, seu pai, depois de Davi, ao qual Jesus também é descendente. Você pega a genealogia lá em Mateus, você vai ver isso, de maneira clara. E nós vimos aqui que, nesse momento que ele fala, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Por que a raiz? Porque a tribo de Judá, não houve reis mais ali, pelo menos uns 5 séculos antes de Jesus, não houve mais rei, mas havia uma promessa que alguém viria para sentar no trono de Davi, e esse é quem? Jesus. Só por isso que os judeus naquele período aguardavam um rei guerreiro, um rei da estirpe de Davi, um reino militar, né? Mas Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, né? Ele veio para nos libertar de algo muito pior do que simplesmente o jugo romano. Ele veio nos libertar da escravidão do nosso próprio pecado, que nos dominava, nos condenava e nos lançava para sempre para longe da presença de Deus na eternidade, né? O jugo, a opressão tem dia e hora para terminar na nossa vida, porque somos finitos, mas a condenação do pecado é eterna, e Jesus veio nos livrar da principal, certo? Então, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos, os 7 selos, e abrir o livro. Ele venceu, esse significado, ele morreu. Porque para Satanás, quando ele acha que está vencendo Jesus, na verdade Jesus está vencendo ele com a sua morte. A morte de Cristo foi a nossa vitória. A morte de Cristo foi a sua própria vitória. Ele sabia para que ele tinha vindo. Ele não foi pego de surpresa. Jesus sabia que tinha que morrer pelo seu povo. Isaías 53 vai nos mostrar isso de maneira brilhante, brilhosa demais, né? Brilhante. Por quê? Porque ali está toda a missão de Jesus, morrer por nós. Ele é o castigo que nos traz a paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? E ele continua: ele venceu para quebrar os 7 selos e abriu o livro.
Então vi no meio do trono, olha que coisa maravilhosa, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. No meio do trono surge Jesus, não com a aparência desse leão, mas como de cordeiro. Amém? Porque a vitória dele não foi conquistada na guerra, a vitória dele não foi conquistada na espada, mas foi conquistada com o sangue. O cordeiro que simbolizava aqueles cordeiros que eram imolados para aplacar a ira de Deus e trazer perdão para o povo, ele então morre como um cordeiro. Ele aqui não está vendo, meus queridos, um leão feroz, o rei da floresta, mas um cordeiro ensanguentado, um cordeiro que teve o seu corpo rasgado, perfurado, esvaindo em sangue para conquistar essa vitória. Ele tinha 7 chifres, né? Chifres tem muito a ver com o poder, a autoridade, é a onipotência dele. Também ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui são os olhos que tudo vê. Aqui é a onisciência de Deus. Você vê aqui já a divindade de Cristo sendo revelada, algo maravilhoso. Ele tem aquilo, qual é o ser criado que é onipotente e onisciente? Ninguém. E aqui ele revela esses atributos em Jesus Cristo. Ele sai do trono. Agora vocês precisam entender que essa morte foi lá atrás, certo? João está tendo essa visão ali na ilha de Patmos em 96, essa morte se deu antes, então ele está retrocedendo aqui, né? Está retornando, melhor dizendo, ao período da crucificação de Cristo. Eu disse para vocês que o tempo todo é lá, cá e vai, a gente vai aprofundando, ampliando, né? Para que a gente entenda. Esse entronizar Jesus não acontece agora. Esse entronizar Jesus, coroar Jesus, é na sua ascensão. João está vendo aqui, tendo vendo essa imagem, espírito, tendo essa visão de algo que já ocorreu. Vamos ver, por favor, que vocês me acompanhem, por gentileza. Queria que vocês abrissem Apocalipse 22, versículo 1. Você vai ver que os dois estão no trono. Olha que coisa linda. 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. O trono é de Deus e do Cordeiro. Jesus, na verdade, sempre reinou. Jesus é Deus. Todavia, em sua manifestação redentiva, ele é entronizado agora. Agora quando? Quando ascendeu o céu, foi assunto aos céus. Na sua forma redentiva, como aquele capaz de abrir o livro, quebrar os selos e abrir o livro. Abra comigo novamente, porque isso está profetizado também, no Salmo 110, versículo 1, olha comigo lá, a partir do 1, Salmo 110, versículo 1 em diante, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ele está sentado à direita do Deus Pai. O trono é dele e do Cordeiro. Abre mais um texto comigo, por favor.
Atos 7, 56, eu vou até aqui parafrasear, é quando Estevão olha e vê quem? Vê Jesus à direita do Deus Pai, ele também vê Atos 7, 56. Ali por que ele vê? Porque Jesus já tinha sido assunto aos céus, ele havia já sido coroado, essa visão que João está tendo já tinha acontecido, ok? Se lembra que essas sessões, ela vai falar de coisas que aconteceram, que estão acontecendo, que acontecerão, aprofundando, ampliando, amplificando todos os acontecimentos da história, desde essa coroação, desde a vinda de Jesus até o fim, até a volta dele, a segunda vinda. Nós veremos isso mais à frente, de maneira mais clara. Vamos voltar para Apocalipse, deixa eu ver aqui, capítulo 3, 21, já tinha falado isso. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Está falando do que aconteceu, não naquele momento que João está vendo. Ele venceu. Quando foi que ele venceu? Na cruz, e sentou no trono. Pegou? E a gente vai caminhando. Vamos continuar aqui no capítulo 5. Algo estrondoso, maravilhoso, esplendoroso. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Irmãos, esse momento é o momento que eles se rendem a Deus, se prostram perante o Cordeiro. Olha, quem é que não existe um ser que possa ser digno de nós nos prostrarmos diante dele. E aqui está o Cordeiro, recebendo a adoração de Deus, porque ele é o próprio Deus. Eu não sei como as pessoas dizem, Jesus é um profeta, como várias seitas dizem aí. Jesus não é o profeta, Jesus é o próprio Deus. Aqui ele recebe a adoração do próprio Deus. Os anciãos que estão louvando no capítulo 4 e adorando a Deus, fazem o mesmo com o Cordeiro. E isso é espetacular. E esses 4 seres viventes, os 24 anciãos, dizem o seguinte: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Que tal o plano todo, né? Um grande resumo de tudo da obra de Deus. Ele é digno de pegar o livro. Por quê? Porque foi ele que pagou o preço, sendo justo, impecável, inerrante, perfeito, cumpriu a lei ipsis literis. Ele foi à cruz para pagar o preço dos nossos pecados, do povo que ele escolheu, de cada nação, de cada língua, de cada povo, cada nação, cada língua, cada tribo, cada povo tem os eleitos de Deus, tem o povo. Isso nos dá segurança de pregar, porque os eleitos, o seu povo, irão ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Assim como nós um dia seguimos a Cristo porque alguém proclamou o Evangelho para nós, devemos proclamar, porque aqueles que são dele ouvirão. Isso nos dá garantia em toda a tribo, em todas as nações, em todos os povos, em toda língua. E demais, compraste para Deus
os que procedem de toda a tribo, língua, nação. Olha que coisa linda. Ele comprou. Como ele comprou? Com o sangue. Olha, Jesus comprou pessoas. Jesus não morreu na cruz para comprar coisas para nós. Ele nos comprou. Porque tem uma ideia que Jesus vive para nos ajudar a comprar coisas para nós. Ele não comprou coisas, ele comprou pessoas pelo seu sangue. Jesus não comprou e agora diz assim: meu sacrifício pode ser eficaz ou pode não ser. Não, ele comprou para redimir o seu povo, o seu remanescente na terra, aquele que ele tem propósito. Aos que de antemão conheceu, a esse chamou, não, a esse predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou e já até glorificou, porque a obra dele tem princípio, meio e fim. Ele não é pedreiro que deixa a obra no meio do caminho, não. Ele começa e termina. Então ele sabe quem é, quem vai ser chamado, quem virá, porque ele está vendo até glorificado. Mas aí se perder a salvação no meio do caminho, não vai perder não, porque a nossa perseverança nele vem do Espírito dele. Ele deixa 99, vai buscar uma ovelha. Ele vai buscar ovelha, não bode. Porque é ele que efetua em nós tanto querer como realizar. Ainda que tenhamos toda a percepção da responsabilidade humana, mas quem está agindo é ele. Por trás quem está agindo é ele. Me lembro do Luiz Saião contando uma história essa semana passada, e ele falando que certa vez chegou na igreja dele uma família inteira já batizada. E ele falou: como é que foi isso? Eu estava em casa, peguei a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, o Novo Testamento e tal, e ali meu coração ardeu, entreguei a vida a Jesus, entendi, chamei minha esposa, falei com ela também, falei que Jesus tinha morrido para a gente passar a seguir, e começamos a estudar a Bíblia, e aí falei para o meu outro filho, falei para o outro e tal, e começamos a fazer nossa devocional semanal, e eu vi que tinha que se batizar. Eu fui lá, batizei todo mundo, e estava tudo certo, e ele já chegou batizado na igreja. Óbvio que não é esse trâmite, mas Deus já fez. Então Deus, quando tem os teus, ele chama. Eu vi o herege do Caio Fábio essa semana falando algumas coisas sobre que o Nicodemos falava, né, que a pessoa precisa ter contato com a revelação especial para que ela possa ter essa transformação. E aí vem a pessoa dizendo: não, né, Deus vai usar outro jeito. Eu fui uma semana passada, um outro herege também falando que Deus vai chamar, não é verdade? Deus pode usar outras religiões para salvar as pessoas. É uma elucubração, uma necessidade de defender Deus. Meu irmão, se tu é dele, vai vir. Se você não é dele, meu irmão, toma com o teu barulho, pô. Entendeu? É o Espírito Santo que convence, não sou eu. É verdade, eu vou fazer elucubração, não, porque Deus pode usar Buda, pode usar Maomé. Porque está usando Maomé para fazer, meu irmão, até agora, inspirar guerra e terrorismo. Você tem a revelação natural, que pode dar um fiat de entendimento, ok, mas é a revelação especial que gera o arrependimento. Mas pastor, e as pessoas que moram na tribo, irmãos, que são do Senhor virão? Mas se não, Deus vai julgá-lo, segundo Romanos diz, segundo a sua consciência, porque ele colocou no homem, certo? Mesmo que o pecado tenha embaçado a sua lei, e essa lei o condena e julga. Mas eu não concordo. Problema seu. Problema seu. O que eu tenho que fazer é pregar a palavra. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é isso que diz capítulo 3 de João? Já está com todo mundo. Eu estou condenado. Aí eu creio, eu tenho mérito. Não, ele transformou meu coração, me fez apto para crer. Mas na injustiça, meu irmão, vai ler Romanos 9. A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. E se de maneira nenhuma, eu não vou inventar ideia. Mas eu não acredito assim. Problema seu. Eu vou dormir tranquilo. Deu para pegar a visão? A gente fica tentando defender Deus, cara.
Porque essa mente finita, cartesiana, tentando achar razão e lógica em tudo e arrumar um negocinho, segura o mistério, meu irmão. Isso é um mistério. Os reformados têm trabalho, sempre trabalharão com o mistério. Eu não sei, mas é assim, acabou. As coisas reveladas é para mim e para o meu filho. As que não são reveladas é para Deus. E estou tudo bem. Mistério. Ah, mas ele predestina, mas tem responsabilidade humana. Amém, tem os dois. Eu não entendo nada, mas eu sei que ele predestina. E sei que você também. E está tudo bem, é mistério. Antinômio. Aí eu sinto, tento fazer. Não aguento isso não. Não tem mais paciência. E diz aqui, ó, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Os judeus, quando ouviam isso, reino e sacerdote, é conosco. É conosco. E essa linguagem realmente é utilizada para eles. Só que agora ele faz isso com quem? Com a igreja. Nós já reinamos em vida. Nós proclamamos o reino dele. Nós somos sacerdotes dele. Nós podemos entrar na presença dele direto, sem precisar dos outros. Somos todos sacerdotes, porque ele é o sumo sacerdote. Eu posso interceder pela vida do meu irmão. Você não precisa mais de um pastor da oração forte, da camisa suada, cheia de poder, cortando as tiras, porque vendendo as tiras que ela é poderosa. Olha, aquela irmã ali, ela tem fé, mas é aquele irmão ali, aquele pastor ali, que ele é poderoso. A oração dele é ungida. Obrigado, Marcelo. Como assim? Todos somos sacerdotes, todos que foram nascidos de novo, regenerados, e tiveram uma transformação, tiveram encontro com Deus, são sacerdotes. Eu posso pedir a pessoa mais humilde da igreja, que tenha sido transformada, que tenha encontrado novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, para orar para mim. Eu não preciso do pastor ungido. Óbvio que ele pode orar para mim, mas não existe isso. Ah, mas eu pedi uma irmã e ela orou, não aconteceu nada. Eu pedi um outro lá que eu sentia que talvez a pessoa que tu pediu não seja regenerada, porque o que tem de gente dentro da igreja sem ser regenerado, convertido, mas não regenerado. Porque se converter, pode converter qualquer coisa. Às vezes quando eu estou dirigindo, eu me converto à direita. Aí às vezes eu converto à esquerda. Não é assim? Tem muito paulista que se converteu ao islamismo, não é verdade? Mas coração regenerado é diferente. Eu tenho que ter o coração regenerado, é convertido à verdade. Mas muita gente acaba tendo adesão, aprendendo evangeliquez. Fala do Senhor, glória a Deus, lá fora, pior do que o diabo. Não é? É cheque sem fundo, é se dando bem em cima dos outros, é fazendo conta que não tem condições de pagar, é traindo, adulterando. Estou falando que o salvo, regenerado, não possa cair nisso. Ele pode chegar um momento, diz os cânones de Dort, né? Lá no 5º capítulo, Perseverança dos Santos. O santo pode chegar, por falta de vigilância e oração, a uma degradação moral. Mas logo que ele se arrepende genuinamente, a luz da face de Cristo brilha sobre ele de novo. Então, nós precisamos às vezes saber quem está pedindo para orar, né? Nem todo mundo que faz as coisas para o Senhor, faz no Senhor. Eu posso fazer um monte de coisa para o Senhor, mas não estou fazendo no Senhor, para a glória dele. Isso aqui, gente, aconteceu na ascensão. Vocês conseguem entender isso? Na ascensão, na coroação de Jesus. Nós já estamos aqui. Quando a gente chegar no capítulo 6 e ver os selos abertos, a gente começa a pensar que isso vai abrir lá na frente, né? A visão futurista. Não, esse negócio de cavalo já está aqui atrás.
Já está desde o começo, o negócio já está acontecendo e você vai ver isso na próxima aula, tá? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Você tem dado isso tudo para o Senhor aqui também? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Tudo isso cabe a Ele, porque Ele foi o único encontrado digno para abrir o livro, quebrar os selos e abrir o livro. Então nós vemos aqui de maneira bem, vamos sistematizar, 4 seres viventes, os anciãos, se prostrando diante do Cordeiro, tendo harpas e taças de ouro cheias do incenso, que são as orações dos santos. A minha oração e a sua está sendo colhida lá, sobe como aroma suave para o Senhor as nossas orações. A gente pensa, eu estou orando, Deus não está ouvindo. Não, está sendo recolhida nossas lágrimas, está sendo recolhidas nossas orações. Depois o segundo grupo são os anjos, em suas miríades, proclamam em voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. E a terceira, meus irmãos, são todas as criaturas no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Ou seja, toda a criação de Deus o louva. Tanto os anjos, quanto os seres humanos, quanto as suas criaturas inanimadas, animadas, tudo louva ao Senhor. A natureza, com o pecado do homem, ela foi atingida. Inclusive, Romanos vai dizer que a natureza geme aguardando a revelação dos filhos de Deus, porque ela foi sujeita à maldição. Terra, sabe, a gente vê os homens não tendo uma administração do mandato cultural correta, mas a natureza em si, ela já está no processo de entropia. Tudo que foi criado está no processo de entropia, segundo a lei da termodinâmica, né? Ela está se deteriorando. Tudo no mundo está se deteriorando. É a casa que a gente constrói, precisa de um retoque, 2 anos, senão acaba tudo. São os relacionamentos que precisam de intervenção humana, é o carro que precisa de intervenção humana. Tudo está se deteriorando. Então, a gente precisa entender. A gente precisa entender que a história, ela tem um governante. E a partir do capítulo 6, a gente vai ver esse livro aberto, os selos quebrados, cada selo sendo quebrado, e ali nos mostrando, né, tudo aquilo que Deus decretou para acontecer. E já no momento que Jesus é coroado, quando é assunto aos céus, João está vendo algo que vai perpassar. Lá no capítulo 6, versículo 16 e 17, a gente já vai ter uma ideia ali do juízo final. Você lembra que vai sempre, as sessões vão reproduzindo isso, às vezes até um texto com bem-aventurança, né? A gente vai estar vendo ali. Aí depois no 8 recomeça, aprofundando
sempre dentro dessa pegada. É o paralelismo progressivo, o método que a gente está usando, né? E a gente vai entender. Aqui ele está indo resgatar essa coroação do Cristo, o único digno de abrir. Se lembra que eu falei para vocês semana passada para pesquisarem por que é que Cristo que está reinando? Se lembra que eu pedi? Alguém pesquisou? Alguém pesquisou? Vocês podem me dizer por que ele reina agora? Porque Deus deu esse rolo para ele. Esse rolo foi ele que pegou. E a partir de agora é ele que vai começar a destrinchar tudo isso. Isso aconteceu quando? Na sua coroação. Você se lembra que antes dele ser assunto aos céus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, ele diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, e de fazer discípulo. Satanás caiu. Ele agora não pode impedir mais as nações, as tribos, as línguas de crerem. A gente pode ir na autoridade do Cristo, que nós teremos a colheita. A gente vê os missionários aí pregando nos países mais fechados e tendo fruto. Por quê? Porque a autoridade do Cristo foi dada e ele nos ordenou a ir pregar. Precisamos pregar com ousadia, não fundamentado na nossa eloquência, não fundamentado na nossa sabedoria, mas fundamentado na autoridade que ele outorgou à igreja de ir pregar, porque a autoridade dele foi dada nos céus e na terra. Ele repassou essa igreja para proclamar o evangelho. Entendeu? Então, nós podemos ver que aqui o Senhor recebeu autoridade. Não é que Deus não esteja governando o mundo, mas Ele governa o mundo agora através do seu Filho, porque Ele é o único digno. Vamos abrir, para a gente encerrar, o próprio primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 15, 22, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, olha o que ele fala: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando que? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Não é isso o Salmo 110, 1? Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui o que tudo lhe sujeitou. Se o próprio Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, como é que ele mesmo vai se sujeitar? Ele não se sujeitou, mas ele reina através de Cristo, ele governa através de Cristo. Quando, porém, todas as coisas que lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Por isso que é complicado a gente fazer, talvez por causa de alguns irmãos carismáticos, a ênfase no Espírito Santo, ela acabou sendo exacerbada. Como diz G. Packer, o Espírito Santo é um holofote que clareia a obra de Cristo. Ainda que a divindade, ainda que Deus seja três, a obra redentora de Cristo e a sua coroação faz com que todas as coisas converjam nele. O Espírito Santo aplica a obra, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ensinando tudo ali direitinho, as coisas que foram reveladas, nos elucidando, mas é tudo referente à obra de Cristo. Packer diz isso: o Espírito Santo é o holofote que ilumina a obra de Cristo, o próprio Cristo.
E hoje a gente, por causa dos irmãos carismáticos, nós vemos o culto ao Espírito Santo. Agora, não que você não possa orar ao Espírito Santo, mas você ora pelo poder do Espírito Santo, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nessa trindade econômica. Por que econômica? Porque para que nós venhamos a entender a obra de Deus, ela é feita Pai, Filho e Espírito Santo. Isso significa trindade econômica. O Pai é o Criador, o Filho o Redentor e o Espírito Santo é aquele que aplica essa redenção. Todavia, tanto o Pai criando, o Filho participa, porque ele é o Verbo, certo? No início, no princípio, o Verbo estava com Deus, era Deus, e o Espírito Santo também está ali, porque no princípio o Espírito de Deus pairava sobre. Então, o tempo todo dessas obras, os três estão interligados, mas com a proeminência do Deus Criador, que fez tudo através do Verbo, do Filho que redime, mas que está fazendo a vontade do Pai, mediante o poder do Espírito que veio sobre ele após o batismo. E o Espírito Santo, que procede tanto do Pai quanto do Filho. Se você pegar Atos, tem um momento do Espírito de Cristo me guiou, e o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, porque os três é uma ousia, uma substância só. Pastor, mas eu não entendi. Entra aqui para trás de mim. Eu não entendo como três pode ser, não chega a música aí do quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus, ao mesmo tempo é três. Mas esse mesmo Deus foi morto por vocês. Então assim, irmãos, é mistério. Vocês têm que aprender a trabalhar com mistério. Não mistério, não é esse mistério, é mistério da revelação. Essa nossa mente cartesiana, querendo botar tudo direitinho, né? Então essa trindade econômica perpassa a obra, toda a obra, unidas, mas com a proeminência do Pai, do Filho. A redenção é maravilhosa. Porque ela começa, aonde começa essa redenção, gente? Essa aliança que Cristo, essa promessa de Cristo, onde ela começa? Cristo morreu antes da fundação do mundo. Lá, com as primeiras vestes do animal morrendo para vestir Adão, né? Pelado e Eva. Ali já estava pregando o Evangelho, o proto-Evangelho já está ali. Depois vem mais escancarado ali dentro daquele período ali, dizendo que o filho da mulher, né? O filho da serpente iria picar o calcanhar do filho da mulher, mas o filho da mulher iria esmagar a cabeça dele. E continua ali. A partir desse processo, eles entendem que virá o Messias. Eles entendem que virá o Messias. E todo esse processo, eles são salvos pelo Cristo que viria, pelo Messias redentivo, esse plano da redenção. E aí Moisés, de maneira mais clara, traz ali as ofertas, ensina, né, as ofertas cerimoniais, a lei cerimonial, melhor dizendo. O cordeiro, o holocausto, tudo apontando para quem? Para o Messias, para o Cristo que viria. Então o plano da redenção, lá atrás, e se cumpre em Jesus. E a nossa cosmovisão, ela tem que ser essa. Vocês verem um filme, vocês têm que ver um filme com essa visão. Aprendam isso. Se vocês verem uma história de uma família, de uma empresa, sei lá, qualquer coisa, use essa ótica para vocês entenderem. Criação, queda, redenção e posteriormente a consumação, né?
Então, quando você vê um filme, já reparou ver um filme? Está tudo certo. Há uma criação ali tranquila. Está todo mundo vivendo bem. Mas, de repente, há uma queda. Uma criança é sequestrada, há um abuso infantil, alguém é morto, há uma traição, há algum tipo de falência. Há a queda. E a redenção. Em algum momento alguém vai ser usado para resolver aquele problema, alguém vai lutar. Nas Ilíadas de Homero, em todos os heróis do passado, essa era uma ótica. Sempre tinha um redentor apontando para quem? Para o Cristo. Veja os filmes assim: criação, queda e redenção. E consumação. É assim que a gente olha. Os nossos relacionamentos são assim. Começa muito bem, todo mundo se amando, uma paixão, um relacionamento conjugal, né? Amando, daqui a pouco vem a queda. Houve algum problema. Ou vai haver a redenção, ou vai para o brejo. Não é assim? Usem esse óculos para olhar as coisas. Criação, queda, redenção, consumação. Amém? Deus abençoe vocês que estão em casa. Semana que vem vamos entrar no capítulo 6, entendendo, dos capítulo 4 ao 7, nós estamos na segunda sessão. O trono tem um governante. Esse mundo tem alguém governando. A história não é cíclica, ela é linear. Haverá uma consumação. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, Senhor, por esse período. Perdoa minhas falhas. Perdoa a desatenção também daqueles que estão em casa, daqueles que estão aqui. Que o Senhor possa, Deus, cada dia mais nos encher da Tua palavra, para que entendamos que o governo a Ti pertence ao Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.